Olá, 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 boa noite, André, tudo bom? tudo bem? Boa noite. Você consegue me ouvir certinho? Sim, e você, tudo bem? Tudo tá ouvindo bem? Consigo, perfeitamente. Esperar a galera ir entrando mais um pouquinho e a gente já dá início. Bem. O seu nome pronuncia Natan. Isso. Natan. Bem-vindo a todos que estão entrando, boa noite para todos. Então, gente, eu vou dar início aqui enquanto a galera vai entrando. Para quem não me conhece, meu nome é Natan, eu sou um dos representantes do Semagel, a Semana Acadêmica de Geografia da Unicentro, que era para estar ocorrendo semana passada, a semana inteira presencialmente, mas por conta da pandemia a gente acabou mudando a nossa forma de realizar o evento e realizando ele então remotamente. Então hoje a gente vai discutir sobre movimentos de Salva Ilha do Mel e atuação em defesa da conservação da natureza. E a gente tem um convidado, o André, que é representante do Observatório Justiça e Conservação. E eu quero agradecer primeiramente ao André ter aceito o nosso convite desde o início, ter topado essa conversa com a gente. Imagina, a gente que agradece, em nome do Observatório, eu gostaria de agradecer a Semana Acadêmica, o interesse de vocês pelo tema, pela campanha e pelo que eu pude acompanhar, né, inclusive da live da Mauriellen, foi muito bacana. Eu acho que vocês têm um olhar especial, apesar de estarem no interior do estado, para o litoral. E isso é muito bacana. Parabéns pela iniciativa de vocês. Obrigado. E como a nossa live vai durar apenas uma hora hoje, vamos dar já início à nossa pauta. Primeiro, André, eu queria que você fizesse um histórico do Observatório e deve uma breve introdução sobre o que o Observatório de Justiça e Conservação tem trabalhado ultimamente, qual é a pegada que vocês têm. O Observatório é uma ONG, né, uma associação colaborativa formada por diversos profissionais, colaboradores, voluntários, atuantes na conservação da natureza e na justiça, né? Esses são dois focos principais de atuação que a gente tem. A gente atua diretamente no combate à corrupção e nos processos que envolvem a fragilização do patrimônio público natural, entendendo isso a conservação dos remanescentes que ainda restam de natureza conservada, prioritariamente na região centro-sul do Brasil. Como que a gente faz isso, né? A gente gera escala para notícias, produz conteúdos e realiza campanhas de mobilização popular de alto impacto. Isso para levar esses conteúdos até os públicos de interesse que a gente tem, que na verdade são os públicos gerais que a gente atua na comunidade, sociedade como um todo. Então a gente fiscaliza as ações e as inações, né, as pautas Uhum. do poder público prioritariamente. A gente faz esse trabalho, gerando conteúdos, gerando escala para essas notícias. A gente trabalha forte com a educação ambiental, a educomunicação, né, são fio condutor do nosso trabalho. E a gente conduz essas campanhas com esses objetivos, de fato, expor para a sociedade informações que muitas vezes envolvem a fragilização do patrimônio público natural e que nem sempre a mídia traz de uma forma de fácil compreensão para a sociedade. E a gente também trabalha diretamente num viés jurídico, né, de advocacy, muito forte. A gente tem isso muito enraizado no observatório. Então, esse é um pouquinho do trabalho que a gente faz desde 2016. Bacana. E é de extrema importância, né? Com certeza. E como a gente vai falar um pouco hoje sobre a Salva Ilha do Mel, o projeto de vocês e conservação da natureza, eu queria também entender as alternativas que o Observatório consegue criar para intervir nesses grandes problemas. Você falou do Salve Ilha do Mel, então a gente é uma das campanhas que a gente conduz, né, junto com diversos outros parceiros. No caso da Ilha do Mel, a gente tem mais de 2 dezenas de instituições
que estão conosco nesse movimento, que tocam a campanha com a gente e têm nos apoiado em diversas frentes, como universidades, né, a academia como um todo, pesquisadores, outras ONGs, instituições de vários segmentos que nos ajudam a manter de pé essas ações e a gerar esses conteúdos e essas notícias, né? Então, a campanha Salve Ilha do Mel, ela vem já desde 2017 analisando esse projeto que pretende instalar um complexo portuário industrial no município de Pontal do Paraná. E por que a campanha tem esse nome, né? Porque o município de Pontal do Paraná ele está em frente à porção continental da Ilha do Mel. Então, a Ilha do Mel pertence a Paranaguá, mas ela tem em sua parte continental, em frente, o município de Pontal do Paraná. E a campanha se deu justamente quando o Observatório percebeu que esse projeto de instalação desse complexo portuário industrial nesta região ia causar um estrago tremendo para a biodiversidade daquela região, para aquele território, né? A gente tem diversas comunidades tradicionais ali, caiçaras, indígenas, pescadores artesanais. Então a gente, percebendo isso, a gente se uniu nesse movimento, buscando informações sobre esse processo, o que envolvia a fragilização desses espaços, desse território, né? Então a gente conseguiu estruturar a campanha e criar os produtos, como o clipe da campanha, né? O clipe manifesto que a gente lançou do Salve Ilha do Mel, que já alcançou mais de 3 milhões de visualizações, esse clipe. Então a gente gerou esses conteúdos e tentou de fato explicar para a população o que estava acontecendo ali, o que era esse processo, o que ele envolvia, quem eram as pessoas que iam ser afetadas por esse complexo portuário industrial, o que estava se pretendendo nessa região. Então, o movimento conseguiu cumprir esse objetivo de levar informação para as pessoas, gerar escala para essas notícias, de engajar as pessoas principalmente, né? Esse é um dos focos prioritários do observatório, é promover o engajamento, né? E conseguir, de fato, que as pessoas se posicionem. A gente está perto aí da marca de 400 mil e-mails enviados ao poder público através de um formulário que tem no site Salve Ilha do Mel, né? Então, a gente tem essa expressão e consegue esses resultados por meio de uma comunicação estruturada e dirigida e de toda essa rede de apoio que viabiliza todas essas informações. Diretamente falando sobre o tema do projeto alternativo, né, da ciclorrodovia Interpraia, então a gente percebeu que, diante do interesse econômico, e, de fato, da necessidade de uma melhoria de acesso, de uma atenção especial à segurança de trânsito lá em Pontal do Paraná, é um município linear, né, que tem essa característica costeira linear, a gente percebeu, de fato, a necessidade de uma alternativa para a região, uma alternativa de desenvolvimento limpo, de desenvolvimento equilibrado, e não de mais um porto no pequeno litoral do estado do Paraná, que já é o segundo menor da costa brasileira, e já tem o segundo maior porto, né, operando, que é o Porto de Paranaguá. Diante desse cenário, a gente entendeu a necessidade de se criar uma alternativa, e a gente lançou um financiamento coletivo, né, um crowdfunding, e conseguimos arrecadar quase 40 mil reais para elaborar um estudo técnico, um pré-projeto, um estudo funcional, né, de traçado e de alternativas, de soluções viárias, estruturantes, de economia limpa, uma aposta no turismo para essa região que tem uma vocação extrema e está no meio do maior remanescente contínuo de Mata Atlântica do mundo. Então, Pontal do Paraná tem uma posição privilegiada, junto com todo o litoral do estado, né, por não ser cortado pela BR-101, e isso favoreceu a manutenção dessa grande área ainda conservada que a gente encontra na região do litoral. Então, diante disso, a gente conseguiu levantar esse recurso, conseguiu, através de parceiros, viabilizar várias parcerias que nos ajudaram a estabelecer esse projeto de uma forma viável, a sua implantação e a sua análise pelo próprio governo do estado. Então, a gente elaborou o projeto da ciclorrodovia Interpraias,
no ano passado e conseguimos, através do financiamento coletivo, de mais de 100 pessoas que colocaram a mão no bolso e doaram dinheiro para esse projeto, para viabilizar esse projeto, e ele contempla uma intervenção inteira na orla do município de Pontal do Paraná, podendo ser expandido para Matinhos, Guaratuba, e fazer essa conexão de uma beira-mar estruturada, com ciclovias, com cicloparagens, né, que a gente chama, que são áreas voltadas para o turismo, para o comércio local, para os serviços locais, para fomentar a economia de uma forma limpa, de uma forma justa e equilibrada, buscando aproveitar o potencial dessa região, a vocação para o turismo dessa região, a prática de esportes, girar a economia de uma forma que a gente consiga harmonizar o desenvolvimento e a manutenção dessas áreas ainda conservadas e a garantia da qualidade de vida para essas comunidades. Afinal de contas, a gente tem já, levando em conta todas essas comunidades tradicionais que a gente falou, a gente tem aí uma ancestralidade para cuidar. Populações ali que estão há centenas de anos naquela região e que sofreriam duramente com a instalação desse complexo portuário industrial ali. Nós estamos falando de uma operação pesada, de operações que envolvem dragagem, riscos de contaminação, de acidentes, explosões. Então, isso tudo não tem a ver com a realidade do município. Então, a gente fez esse projeto, essa intervenção na beira-mar e também uma intervenção na atual PR-412, que é a rodovia de acesso, quando você chega no município de Pontal do Paraná, e que te leva até o embarque para a Ilha do Mel. Então, essa rodovia PR-412 também teria uma intervenção específica para a segurança viária, para o tráfego na região, tudo isso alinhado a essa vocação turística, a essas cicloparagens, que são estruturas voltadas, sim, para o comércio local, para os serviços locais, para o apoio ao turista, né? Hoje, Pontal do Paraná não conta com banheiros públicos, com duchas públicas, é uma região extremamente rica, ainda que tem a presença de restingas, manguezais, dunas. Então, são ecossistemas muito importantes e muito ricos em biodiversidade, em sociobiogeodiversidade, né, um termo que a gente adota por aqui, que a gente defende muito, é o caminho que a gente acredita realmente. Então, a gente se mobilizou falando assim, ok, a gente não acha que a opção da instalação do complexo portuário industrial é a melhor opção, então vamos atrás de uma outra opção que possa trazer desenvolvimento para essa região, gerando emprego, gerando renda e viabilizando a permanência dessas pessoas ali, dessas comunidades tradicionais, encontrando uma saída viável para todos os lados, né? Principalmente focada no turismo, no ecoturismo, né? E na prática de esportes, que é realmente a vocação do município de Pontal do Paraná, que é um município que tem elevação máxima de 10 metros, pra você ter ideia de altitude, né? Vocês que aí a maioria são geógrafos, na semana acadêmica de geografia que estão acompanhando isso, o município de Pontal do Paraná possui a sua elevação máxima de 10 metros. Então, imagina, um município completamente plano, que favorece grandes pedaladas, prática de esportes plenas. Então, você tem uma oportunidade na mão e a gente não enxerga por conta do governo do estado, investimentos sérios na área de turismo. Investimentos que levem em conta esses aspectos e que considerem a manutenção dessa floresta ainda preservada que a gente tem ali em Pontal do Paraná. Primeiro, o mais legal de tudo é que além de levantar a bandeira sobre o fato que está ocorrendo, vocês ainda foram atrás de propor uma ideia que consiga trazer o desenvolvimento, que seria o ecoturismo, muito bacana. E já que você tocou nesse assunto de desenvolvimento do governo do estado e tudo mais, eu queria saber, porque existe um embate muito grande, né? Ou uma parceria muito grande também, né? Se a gente vê em pontos diferentes, sobre o poder público, né? O dinheiro público e o dinheiro privado, porque os dois basicamente estão andando juntos para a construção desse complexo portuário na região litorânea. Sim, é importante você ter falado isso, Nathan, porque o complexo portuário industrial, ou o principal empreendimento, que seria o Porto de Pontal do Paraná, ele conseguiu uma licença de instalação, né, que essa licença de instalação está condicionada a um novo acesso, a uma nova estrutura viária de acesso para essa região chamada Ponta do Poço, que é um balneário, né, um bairro do Pontal do Paraná.
E esse acesso novo, que está condicionado na licença de instalação do porto, é a chamada faixa de infraestrutura, né? Uma faixa que teria uma rodovia, um canal de drenagem, linha de transmissão, ferrovia e um poliduto passando no meio dessa floresta e ao lado dessas comunidades tradicionais que a gente comentou. Isso tudo seria viabilizado com dinheiro público. Se a gente for parar para analisar, hoje na ponta do poço não chega nem a 100 pessoas o número de moradores desse bairro, dessa região. Você desembolsar dos cofres do governo do estado quase 400 milhões de reais para construir, aí não é para construir a faixa de infraestrutura inteira, nós estamos falando da construção de uma rodovia em pista simples, né, ligando o bairro de Praia de Leste até a ponta do Poço, onde nós, paranaenses, pagaríamos essa conta para viabilizar a implantação dessa estrada, e aí eu já falo um pouco sobre os impactos dessa estrada, para atender uma condicionante de um licenciamento de um empreendimento particular. Então, lembrando aqui que o porto ele não seria um porto público, como é o Porto de Paranaguá e suas concessões que geram outorgas e recursos para o próprio caixa do governo do estado, né? É uma situação completamente diferente da situação de Pontal, seria um empreendimento privado. Nesse sentido, a gente fez um estudo aprofundado sobre o impacto da instalação dessa rodovia, né? Dessa chamada faixa de infraestrutura no modal rodoviário. O que ela traria, né? Essa região é uma região basicamente formada pelos famosos solos hidromórficos. Esses são solos que necessitariam de um aterramento enorme para se conseguir fazer uma rodovia e vencer o desafio da drenagem no litoral do estado do Paraná, que hoje você tem uma planície litorânea irrigada por diversos rios que descem pela Serra do Mar e formam esse complexo hidrológico que a gente tem no litoral do estado. Então você teria que gastar muito dinheiro aterrando esses solos hidromórficos, e isso causaria um impacto danado na dinâmica hídrica da região. Você alteraria toda a dinâmica de uma região que tem seu escoamento natural e de uma cidade que já sofre com alagamentos e com essa questão da drenagem, por conta da instalação de uma rodovia com o dinheiro público para viabilizar um empreendimento privado. Né? Então a gente começa a falar de vários absurdos aqui que tem relação com essa sua pergunta e que é muito importante que a gente esclareça esses pontos para as pessoas que nos assistem. Né? Hoje, esse projeto que tenta ser viabilizado tem por trás, no seu pano de fundo, esse cenário. O cenário de um investimento de quase 400 milhões de reais dos cofres do governo do estado do Paraná para atender um bairro onde moram 100 pessoas. Né? Será que isso, de fato, é uma rodovia necessária nesse momento? Né? Isso é, de fato, algo que precisa ser feito nessa situação? Então, a gente, analisando todos esses dados, né, a gente realmente fica com essas questões sem serem respondidas. Também fizemos um estudo sobre a real demanda de carga, né, que esse porto teria, e a conclusão é que hoje o Porto de Paranaguá ele é utilizado entre 50% e 60% da sua capacidade. Então, a gente, olhando isso, a gente presta atenção enquanto é injustificável esse projeto, né? O quanto ele não para em pé, tanto na questão do impacto ambiental que ele traria, no impacto social, no impacto da falta de cargas para se transportar nesse porto, da subutilização do Porto de Paranaguá. Então, são várias justificativas que não se respondem, né? Várias perguntas que não se respondem, e que a gente realmente fica muito preocupado quando vê o governo do estado acenando para esse tipo de projeto e priorizando esse tipo de política. Né? Nesse sentido, a gente faz um comparativo rápido também, que estou falando de forma muito rápida, a gente tem pouco tempo, mas aproveitando para dar um panorama geral para que todo mundo conheça o que é a campanha e o que se busca com esse trabalho. Né? A gente participou diretamente das discussões do Plano de Desenvolvimento Sustentável do Litoral do Paraná, o chamado PDS Litoral,
que é um plano que custou 7 milhões de reais, que com dinheiro do Banco Mundial, o governo do estado conseguiu elaborar esse plano, e nesse próprio documento ele indica que essa obra não é uma obra prioritária, ela não é uma obra que está contemplada no planejamento sustentável do litoral do Paraná. A gente percebe nesse contexto a diferença entre a política de governo e a política de Estado, que a gente chama, né? Atualmente a gente observa que projetos como esse são projetos de política de governo, e não projetos de política de Estado, onde se pensa a longo prazo, onde se considera realmente a realidade dessas locais, né? A gente fala muito hoje em dia do desenvolvimento territorial, né? E o desenvolvimento territorial, olhando para esse projeto, ele fica bem esquecido. Exato. Inclusive, a Evelyn Mosca acabou comentando aqui com a gente. Ela comentou que o litoral do Paraná tem muito potencial para o turismo. Basta olhar do governador se votar para o desenvolvimento de uma comunidade, não para o interesse e benefício pessoal dos seus amigos. E realmente, se a gente for agora, como você tinha comentado, o valor que essa obra custaria para os cofres públicos, seria muito melhor desse dinheiro ser revertido para que o projeto que o observatório gerou, né, a partir de um documento técnico e tudo mais sobre o levantamento do ecoturismo dentro da cidade, né? Sim, esses levantamentos técnicos e tudo isso, até vi que o Leonardo comentou aqui também sobre como que todas essas informações não justificam o cancelamento desse tipo de empreendimento, né? Uhum. A gente falou um pouco sobre o licenciamento do Complexo Portuário Industrial, ali do Porto Pontal, e depois falamos da rodovia, né, de acesso que está condicionada à sua licença. Essa rodovia também conseguiu uma licença de instalação, né, para viabilizar a sua instalação, ela precisava dessa licença, e nós do Observatório, através de uma ação civil pública, conseguimos cassar essa licença, né, conseguimos, em caráter liminar, suspender essa licença. Então, com base em todos esses estudos, com base em todo esse movimento de academia, ONGs, Ministério Público, sociedade civil organizada, movimentos parceiros, a gente conseguiu esse fato, né, que foi a suspensão da licença de instalação da rodovia, e aí fomos passo a passo caminhando no sentido de esclarecer para a sociedade o que de fato está acontecendo. O que de fato tem por trás de toda esse projeto, essa proposta, e até lançamos em janeiro deste ano, um veículo de comunicação, que é um jornal impresso e digital, chamado Justiça e Conservação. Eu estou com ele aqui, ó, e ele traz exatamente uma informação, né? A construção do Porto de Pontal do Paraná envolve roubo de terras. Então, essa região ainda é caracterizada, depois está no formato digital, todo mundo pode acessar esse material no site do Observatório, justicaeco.com.br, e conhecer um pouco melhor na matéria que conta isso. Além de tudo isso que a gente está falando aqui agora, Nathan, essa região ela tem uma característica de ser uma terra que foi doada pelo governo do estado a esse empresário que quer fazer o Porto de Pontal lá, né? E essa doação ela é uma doação completamente duvidosa, né? Ela é envolvida de irregularidades e ilicitudes. Então, a gente tem indícios muito claros de que essa terra ela foi sim grilada, né? Essa é uma terra grilada onde se pretende construir esse complexo portuário industrial em Pontal do Paraná. Então, além de todos esses impactos que a gente falou, a gente diz que não é só o porto que vai destruir a faixa de Mata Atlântica, ele é o porto da corrupção, né? Ele é um porto que envolve uma série de irregularidades, uma série de desvios, né? de ilegalidades. Então, por isso a gente reforça ainda mais, né, as pessoas se envolverem, conhecerem melhor esse processo, se informarem sobre o que realmente está acontecendo. De extrema importância. E o observatório faz esse papel, né, de passar o que está acontecendo e falar mais um pouco sobre o projeto.
Agora eu queria saber, você comentou durante a sua fala que vocês utilizaram de inúmeras campanhas, né? Na pergunta sobre as campanhas alternativas e tudo mais, de inúmeras campanhas. E ficou bem claro que o Observatório trabalha muito nas questões de mídias sociais e tudo mais. E você até falou que foi um manifesto, esqueci o termo que você usou, mas foi realizado um manifesto, né, um vídeo de manifesto, onde inúmeros artistas nacionalmente, alguns muito conhecidos, participaram desse vídeo, que já está atingindo 3 milhões, é isso que você comentou, né? Eu queria saber qual tudo por trás, não só do vídeo, mas tudo por trás da parte comunicativa que o Observatório tem a fazer, né? Porque até então eu acho que o principal papel de vocês também é comunicar à sociedade civil do que esteja acontecendo. Eu mesmo sou uma prova viva que eu acabei ficando sabendo, assim, por um post no Facebook do Observatório do que estava acontecendo na Ilha do Mel e tudo mais. E eu fiquei sabendo a partir de vocês. Eu tenho certeza que outras inúmeras pessoas também. O termo que eu usei exato foi clipe manifesto, né? O clipe manifesto tem sido o que mais realmente viralizou no sentido das redes sociais e da comunicação, como você coloca, e de fato isso aconteceu por meio de muito disso que eu falei, das parcerias que a gente consegue estabelecer, né? Hoje a gente tem no cenário artístico, musical, pessoas muito sensíveis às causas, né? Pessoas que consideram essas causas, ambiental, a causa das comunidades tradicionais, dos indígenas, enfim, dos caiçaras, e foi dessa forma, né? A gente conseguiu, com alguns embaixadores da campanha mesmo, que abraçaram a causa, né, e nos ajudaram a montar essa música, né, a fazer esse clipe, a gravar esse clipe. Então, muito que a gente consegue viabilizar, né, e colocar na mídia é por conta dessas parcerias, né, por conta de pessoas que realmente entendem a necessidade de se expor essas informações, de se trazer à tona esses temas e de se, de fato, pulverizar isso para a sociedade em geral, né, para que todo mundo fique sabendo do que está acontecendo. Então, são estratégias de comunicação que a gente aposta e que tem dado muito certo no sentido de envolver a sociedade nesses temas, né? A gente aposta muito na mídia também, acredita na seriedade da mídia, né? Afinal de contas, ainda vivemos numa democracia, espero que continuemos assim. A gente usa desses meios, né? Otimiza as informações que estão nas bases técnicas, nos documentos, nos relatórios, para conseguir trazer numa leitura mais de melhor compreensão, de compreensão mais fácil, para a sociedade poder entender. E a canção, o clipe, foi uma das formas que a gente encontrou de mostrar isso, né? Muito visual, de uma forma muito tranquila de compreender aonde está cada coisa, quem são as pessoas que estão envolvidas, quem são os caiçaras, guaranis, aonde tem o sambaqui. Um retorno muito bacana. Como momentos como esse que a gente pode estar aqui dialogando sobre essas conquistas, sobre os resultados, mas a luta ainda não terminou, né? O governo do estado ainda continua tentando implantar essa rodovia, né? A gente segue acompanhando tudo isso. Após a elaboração do nosso projeto alternativo, no ano passado, a gente criou um grupo de trabalho com o governo do estado. Foram 7 reuniões que a gente fez em 6 meses de trabalho, discutindo alternativas locacionais, alternativas de projeto, alternativas de traçado, de uma forma muito séria, muito comprometida com o tema. Essas reuniões foram reuniões que trouxeram à tona temas muito importantes, né, como a segurança viária, a real necessidade desse complexo portuário industrial, e tudo isso veio à tona no momento em que o governo realmente não esperava que o projeto alternativo que a gente conseguiu fazer tivesse a profundidade que ele tem, né, e o formato que a gente conseguiu encontrar
para desenvolver a região de uma forma equilibrada, consistente, olhando para o futuro, alinhado às políticas públicas, né, as políticas de Estado, realmente. Então, tudo isso nos trouxe muito orgulho, né? Mas a luta ainda não terminou. A gente está firme, está mantendo a discussão, né? As reuniões do grupo de trabalho, infelizmente, acabaram, né? O secretário de Desenvolvimento Sustentável e Turismo teve uma postura que veio mudando ao longo do curso das reuniões, né? Uma postura primeiro muito mais aberta ao diálogo e, por fim, muito mais decidida a fazer o que tinha se proposto desde o início, que é esse projeto extremamente impactante, né? Então, a gente ainda acredita, luta e batalha para que a opção mais equilibrada e de desenvolvimento limpo seja adotada para a região. Bacana. Aproveitando aqui, a professora Márcia da Silva, aqui da Unicentro mesmo, ela fez uma pergunta pelo Facebook, inclusive essa live também está sendo retransmitida no Facebook do evento, né, no perfil do PET Geografia, então tem algumas pessoas que estão assistindo por lá. Então, a professora Márcia fez a seguinte pergunta: qual é a justificativa do poder público e do poder privado para a construção, e se a região já possui possui dois portos? E também eu queria aproveitar essa pergunta para saber quais são os objetivos que esse porto vai ter para trazer para a cidade, enfim. Se você puder responder essas duas perguntas. Bom, vamos lá. A primeira pergunta, obrigado, professora Márcia, pela indagação, pela pergunta, super pertinente. A justificativa ela é exclusivamente financeira. A gente tem como eu falei no começo, a gente já tem a presença de 2 portos operando no litoral do Paraná, o Porto de Paranaguá e o Porto de Antonina. O Porto de Paranaguá, é claro que ele não é um porto super moderno, né? Ele é um porto inaugurado por Dom Pedro. Ele é um porto bem antigo. Mas ele sim foi modernizado, tem sua bela capacidade, é o porto que mais exporta grãos, né, no Brasil. Ele é um porto que tem uma balança enorme, né, uma capacidade, volume de carga e descarga enorme. E, claro, tem suas deficiências, sofre com dragagem, isso é de fato, isso acontece. É uma característica da região, né, tem uma planície muito extensa, né, ela é uma planície gigante, de um complexo estuarino lagunar bem grande. Então, o Porto de Paranaguá hoje, como eu falei, ele opera entre 50% e 60% da sua capacidade, né? Então, não há uma justificativa de demanda de carga, né? Isso é fato. Essa justificativa não existe, que seria a principal, né, na nossa visão. Enquanto sociedade civil, na minha visão, a principal justificativa para se implantar um novo porto é você ter uma demanda de carga não atendida, né? E hoje, pelos relatórios que a gente acompanha, até pelo planejamento estratégico do Porto de Paranaguá, que pode ser muito expandido, e que isso ainda não aconteceu porque não há essa demanda de carga sobrando para se justificar um novo porto, então a gente entende que a resposta para essa questão é meramente financeira mesmo, econômica para os seus idealizadores, né? Então, respondendo a pergunta de uma forma bem clara e direta, essa é a resposta, essa é a justificativa, né? A gente não tem outra opção senão essa, né, para responder essa pergunta. É um cenário até um pouco parecido para a gente fazer um comparativo. Em Santa Catarina tem o complexo portuário de Itajaí e Navegante, e nenhum deles trabalham com 100% da sua capacidade. Então, eu acho que realmente não teria o porquê a construção de um novo porto, sendo que o porto que já existe instalado não tem 100% da sua capacidade ainda em limite, né? Fizeram comentários aqui, ó, também que já possui dois portos e tem a menor faixa litorânea do Brasil. Precisamos nos posicionar a favor do turismo. Ilha do Mel é o segundo ponto turístico mais visitado do Paraná. E logo em seguida ela perguntou, e o projeto alternativo? O projeto alternativo a gente falou bastante dele já, né, mas a aposta no turismo, realmente é a vocação do litoral do estado do Paraná, como muito bem colocou
a nossa colega, a questão da Ilha do Mel ser o segundo maior ponto, né, de visitação do estado, só perdendo para Foz do Iguaçu, e aí a gente está falando de uma das 7 maravilhas do mundo, né, difícil, um pouco difícil concorrer com Foz do Iguaçu, mas a Ilha do Mel é uma ilha cercada de magia, de encantos, né? Quando você fala Ilha do Mel, você já tem todo esse enredo de você pegar um barco para conseguir chegar até lá, já é um passeio, só essa chegada até lá, né? Então você já tem um atrativo por si só, um atrativo que está no meio do maior remanescente contínuo de Mata Atlântica que a gente tem, ainda temos, né? E é um lugar realmente encantador, né? Um lugar de história, de cultura, de gastronomia, de natureza, único, né? Você tem ali uma estrutura muito interessante, você tem diversas pousadas, restaurantes, opções de passeio, né? E a gente está falando ali de um berçário de espécies muito ameaçadas, né? Tartarugas, golfinhos, aves, enfim, a gente pode ficar aqui horas falando sobre a Ilha do Mel e todos os atrativos que tem nessa região. E hoje, a gente entende não encara de forma justa e honesta a necessidade de investimentos para essa região. Tem desenvolvimento, mas também carece de por exemplo, a Ilha do Mel não tem tratamento de esgoto, não tem tratamento sanitário. Né? Um local com toda essa atratividade que nós estamos falando, com todas essas características, com todo esse potencial, não tem um serviço mínimo, serviço básico de tratamento de efluentes, né? Tratamento de esgoto sanitário. Muita gente fala que a Ilha do Mel é uma bomba ambulante, e é verdade. Né? A Ilha do Mel é uma bomba flutuante, né? Ambulante e flutuante, porque para onde vai tudo isso? Né? A gente tem a capacidade de carga da Ilha do Mel de 5 mil visitantes por dia. Esse é um exemplo que a gente dá, né? Além de ducha pública, estrutura de informação para o visitante, enfim, tudo que um destino turístico precisa para crescer. Hoje, a gente até levantou esses dados para o projeto alternativo, o turismo, ele cresce entre 7% e 8% ao ano. O ecoturismo cresce entre 25% e 30% ao ano. As pessoas, basicamente, a gente trabalha 12 meses do ano para ter um mês de férias para viajar, né? Para descansar, mas também para viajar, para conhecer outros locais. E a conexão com a natureza é hoje algo que tem um valor enorme para as pessoas que buscam essas viagens, buscam roteiros. Então, a Ilha do Mel hoje oferece tudo isso, oferece uma conexão com uma cultura, né, que é ancestral, como a gente falou, vem de centenas de anos atrás, uma conexão com a natureza, que é de fato um destino único, né, o segundo destino mais visitado do estado do Paraná, e que não há um investimento sério do governo do estado no sentido de considerar tudo isso e levar em conta a importância e o potencial que tem essa região. Então essa é uma das defesas mais fortes e mais importantes que a gente faz na campanha do Salve Ilha do Mel. Por que a gente quer salvar a Ilha do Mel? Né? Por que é importante manter esse destino íntegro, com os seus atrativos ainda preservados? Por causa disso, né? Porque a gente acredita que a forma que a gente pode gerar recurso e viabilidade econômica para essa região é através do turismo. Eu queria até comentar também que um dos motivos da gente ter escolhido essa temática para a gente acabar falando na nossa semana acadêmica é que, anualmente, aqui 2 turmas, tanto do bacharelado, tanto da licenciatura da universidade, fazem um trabalho de campo na Ilha do Mel. E todo mundo que vai pela primeira vez, ou, sei lá, inúmeras vezes, acaba gostando muito do espaço. Então, eu acho que a Unicentro, com certeza, está fortalecendo muito esse projeto, a gente apoia muito. Literalmente, a Ilha do Mel é um grande livro, né? Assim, a gente consegue aprender inúmeras situações dentro da geografia em um único espaço. Com certeza. A gente fica muito feliz de ouvir isso de um curso que basicamente não tem na sua essência o turismo, né? A atividade turística como, vamos dizer assim, uma disciplina, né? Na matriz curricular do curso, mas é realmente um prazer para um turismólogo como eu estar ouvindo isso, né, de um acadêmico de geografia, é muito gratificante mesmo. E é isso que comentaram ali.
o turismo interno ele vai crescer demais pós-pandemia, né? Vai ter um boom está num expoente de crescimento enorme. As pessoas estão buscando conhecer os locais, não sair de casa. Mas quando elas puderem, né, quando reabrirem os destinos turísticos, como vai ser esse turismo doméstico mesmo, interno, né? As pessoas tendem a viajar para locais mais próximos, né? Até pelo risco de tudo isso que está acontecendo na nossa sociedade, no mundo, né? As pessoas tendem a ir para locais que estão no estado ou que estão próximos à sua região, e isso é maravilhoso, né? Você entender que a Ilha do Mel vai estar daqui pouco tempo alçada dentro de uma economia crescente e que tem uma garantia de futuro equilibrado, é sensacional, né? Então, vocês aí estão de parabéns no curso por levarem isso a sério, priorizarem esse tema e entenderem realmente a proposta do desenvolvimento territorial sustentável aliado à atividade turística, né? Isso é muito interessante. A gente teve a oportunidade de participar do Simpósio Brasileiro de Desenvolvimento Territorial Sustentável, e isso foi muito discutido. Assim, é um fato, né? Atividades limpas, atividades que tragam geração econômica sem impacto ambiental, são atividades do futuro. Você não tem mais como justificar que grandes empresas petroquímicas tenham que se instalar em regiões que tenham uma natureza conservada, né? Isso não para em pé mais, isso não se justifica mais. Diante desse cenário, só não acredita quem não quer ver, né? Que essas são atividades do futuro, essas são atividades que, de fato, estão acontecendo na Austrália, na Nova Zelândia, por vários exemplos que a gente tem no mundo de sucesso de áreas naturais conservadas e geração de renda para as comunidades, né? Gerações equilibradas de renda segura, de renda de economia estratégica e que garante a sustentabilidade dessas regiões, né? Então essa é uma aposta que está na hora do estado do Paraná fazer, né? A gente enxerga no Paraná um potencial enorme de desenvolvimento turístico, uma população que entende isso, está engajada e a fim de fazer acontecer, mas que, claro, depende do interesse público e do investimento público para isso, né? Sem investimento público, nenhum desses outros exemplos do mundo que eu dei vão conseguir esse ganho, né? Então, a gente olha para a Ilha do Mel, e a gente até conversou um pouco antes da live, né, Nathan, sobre essa questão do projeto de lei que está se discutindo na Ilha do Mel, né? Estão se discutindo se pode construir 5 ou 7 metros de altura, se pode se ocupar um coeficiente lá de 70% do território, e não estão discutindo o que vão fazer com o cocô da Ilha do Mel. Não estão discutindo o que vão fazer com o efluente, né, com o esgoto. Isso não está na pauta do projeto de lei. Não existe nenhum projeto de instalação de biogás, de projetos de biogás, de projetos de zona de raízes para tratamento desses efluentes, de otimização de estações de tratamento, né, de baixo impacto para esses efluentes. Então eu me pergunto, será que isso não era prioritário, ao invés de se expandir as construções que já existem na ilha, ou trazer novas construções para esse território, ao invés da gente discutir? Então é para isso que a gente alerta. Outro professor aqui da Unicentro também, o Paulo Fachin, ele perguntou como estão as políticas de turismo na ilha. Pergunto porque todos os anos, ele acabou comentando também, tenho ido para lá e não tenho visto muitos avanços nesse sentido. Inclusive, acidentes ambientais, como queimadas acidentais por turistas, têm ocorrido.
Aí a gente entra em várias discussões aqui que envolvem essa estrutura básica, né, essa infraestrutura mínima. A Ilha do Mel hoje não tem uma brigada de incêndio, né, que seria uma estrutura que obrigatória para uma região como essa, né. No último verão, acho que o professor cita muito bem, a gente teve uma queimada enorme no Morro do Farol, né, ali na comunidade de Brasília, e quem apagou esse incêndio? A comunidade, né, os moradores. Não foram outras pessoas, foram a comunidade. Então, não há um apoio, né, uma estrutura planejada para a segurança desse destino. É um parque estadual. Né? A gente está falando, a Ilha do Mel, todo o seu território é dividido em 2 unidades de conservação. O parque estadual é uma estação ecológica. O parque estadual é permitido a visitação, permitido moradia, permitido estabelecimentos comerciais, mas não tem uma brigada de incêndio, né? Não tem um plano de controle emergencial para se caso algum outro incidente ocorra na ilha. Né? Você não tem um plano de evacuação, você não tem um plano de gerenciamento de riscos, e aí a gente entra em outras questões, né, Natan e professor Fachin, a gente entra na questão do resíduo sólido da Ilha do Mel. Né? Hoje você vai na Ilha do Mel e se depara com um lixão. Né, em plena praia de Encantadas, no lado esquerdo do Trapiche, no final da praia você tem um lixão a céu aberto, olha que beleza. Dentro de um parque estadual, você ainda se depara com uma situação dessa, no segundo maior destino do estado do Paraná, você não tem uma organização da coleta de lixo, né? Você não tem uma organização da coleta de resíduos sólidos. Então a gente aponta muito para essas questões. É um local que tem uma beleza, uma exuberância tremenda. Né? Você tem ali realmente um hotspot de biodiversidade, de atrativo, de potencial, mas você tem uma precariedade de infraestrutura básica que é alarmante, né? É gritante tudo isso. A gente teve e tem muita preocupação com as políticas de todos de todas as formas, né, Ilha-do-Mel, né? A política de turismo, com certeza, é muito importante, mas ela tem que estar associada a essas políticas de infraestrutura básica, né, para um lugar lindo como esse, né, um lugar que tem todo esse potencial. E a gente não vê isso hoje sendo encarado de forma séria pelo governo do estado, que é responsável atual pela gestão da Ilha do Mel. Antes da gente dar início aqui às perguntas e a pauta, eu queria informar vocês que já estamos chegando quase no fim da live e lembrar que, como a gente é uma semana acadêmica, está rolando certificação de horas dessa live. E quando a live acabar, é só você entrar no nosso perfil, semagel_unicentro, que vai ter um link na bio. Aí você presta esse formulário do Google e a gente consegue gerar uma certificação para você. Voltando. Eu estou lendo os comentários aqui, muitas pessoas estão comentando que já foram à Ilha do Mel e realmente é um lugar assim único. Eu sou apaixonado. Eu tenho até que falar aqui de todos os trabalhos de campus que eu já fiz aqui na universidade, a Ilha do Mel, desde quando eu vim para o Paraná, que eu não sou do Paraná, eu sou de São Paulo, desde quando eu vim para o Paraná, eu me interessei assim, muito forte em querer visitar a Ilha do Mel. E quando eu fui, já não vejo a hora de voltar. E inúmeras pessoas estão concordando com isso, que realmente a Ilha do Mel é um grande lugar a ser visitado. A gente teve uma pergunta que faz um tempinho, mas eu guardei ela para o final. A Yasmin perguntou como a gente pode ajudar no projeto Salve Ilha do Mel e com os demais projetos também do Observatório. Muito bem, a gente tem, eu ia justamente falar sobre isso, a gente tem um programa de associados do Observatório, que você pode se tornar um embaixador, aí, um realizador de boas ações e apoiar as ações do Observatório, né, através do site benfeitoria.com/OJC, né, lá você pode ser associado ao Observatório e fazer parte dessa luta. Fazer parte das campanhas do Observatório, contribuir com as campanhas que a gente realiza. E eu queria deixar aqui o convite para todo mundo poder também entrar no site do Observatório, no site do Programa de Associados, que é esse benfeitoria.com.br/OJC. Lá você pode se associar e ter acesso exclusivo a conteúdo, como o conteúdo do jornal que eu mostrei para você. A gente tem uma série de conteúdos que a gente produz, desde a mídia local até a mídia nacional e internacional, né, na busca por informações e pela transparência nos processos que envolvem a fragilização do patrimônio público natural. Então, se você quer ajudar
a conservar a natureza que ainda resta e a campanhas sérias, comprometidas com a sociedade como Salva Ilha do Mel, entre no benfeitoria.com.br/JC e nos ajude nessa caminhada. Então, ó, gente, vocês já aprenderam agora como a gente pode estar ajudando nas causas, né? Que às vezes parecem que estão um pouco distantes, mas na verdade não, todos podem ajudar. Como já estamos chegando nos últimos minutos, eu queria então avisar vocês que qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode fazer aí rapidinho, que agora eu vou fazer alguns agradecimentos, dar alguns avisos. Se você está aqui na nossa live e ainda não segue o perfil do Semagel, por conta da gente não ter esse evento presencial, a gente está tentando de algumas formas, convidando algumas pessoas, tendo pautas bem bacanas para as próximas semanas, né? Então, ou vai ser semanalmente, a gente está ainda meio em dúvida, ou vai ser semanalmente, ou a cada 15 dias, vai ocorrer lives com temas que podem ser trabalhados, sim, para o estudante de geografia, pelo profissional da geografia. Eu queria agradecer imensamente, assim, muito, muito mesmo. A gente fica muito feliz quando a gente começou a idealizar o projeto da Semana Acadêmica e veio o tema. Cara, a gente vai todo ano, todas as turmas vão todos os anos, basicamente, para a ilha, porque a gente não trazer um tema que seja tão ligado ao nosso curso, né? E aí a primeira coisa que veio na nossa cabeça foi realmente o observatório. Então eu queria agradecer, André, desde o começo. Acho que faz muito tempo que a gente está em contato, trocando e-mail, tentando conversar, se planejar certinho. Eu quero agradecer imensamente o Observatório por ter abrido esse canal de comunicação para a gente. E a gente está muito feliz e com certeza acho que todo mundo está assistindo que faz parte do Unicentro está muito agradecido por que você comentou, por que você pôde acrescentar para a nossa semana acadêmica. Queria colocar o Observatório à disposição para próximos eventos, para qualquer tipo de necessidade que vocês tenham por aí. A gente fica muito feliz com o convite também. Obrigado a vocês, a organização da Semana Acadêmica de Geografia, a universidade. Eu acho que tudo isso só vem a somar a campanha. Eu gostaria de deixar aqui também um convite para as pessoas seguirem o Observatório nas redes sociais, né, @justicaeco, @justicaeco sem o C cedilha, né, já estou falando do site também, e vamos juntos. A gente tem uma caminhada longa pela frente em defesa do patrimônio público natural do nosso estado, do nosso país e para os nossos futuros, né, para os nossos descendentes, para os nossos filhos, tá bom? Muito obrigado. Gente, o último recadinho é que para vocês seguirem o nosso perfil no Instagram, porque algumas pessoas, como eu, também estamos realizando lives todos os sábados, às 14 horas. E são temas bem bacanas e que contribuem para a gente continuar respeitando a quarentena, continuar com a cabeça no lugar durante essa pandemia e que tudo, se a gente se cuidar e resolver nossos problemas que a gente tem que resolver, a internet vai passar. Eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou até aqui. Lembrar vocês que a partir de amanhã essa live já vai estar disponível no nosso YouTube, nosso canal do YouTube, e a live também vai ficar salva aqui no nosso perfil. Então, muito obrigado, viu, André? A gente vai ficando por aqui. Valeu, um abraço a todos. Muito obrigado. Boa noite. Até mais, gente. Muito obrigado.